Quero bater um papo com você em relação ao seu útero. Você sabe quais são os sinais que indicam algum problema ali nele? Vamos conversar? Se tiver alguma dúvida, já pode ir mandando aqui no vocebonita@tvgazeta.com.br. Estou com um tablet super bem conectado aqui para responder essas dúvidas, tá certo? Quem está aqui de novo, que é uma querida, é a doutora Érica Mantelli, ginecologista. Dá um beijo, que foi tudo rápido. Tudo bem, querida. Nem levantei, né? Mas cumprimentei antes, já sentei aqui. Aquelas bem que vem chegando. Isso é um assunto ótimo. É verdade. Mulher vive com um probleminha aqui e ali, e às vezes ela está com um sintoma que ela acha que é passageiro, que não vai se agravar, enfim. Quais são os principais sintomas que a gente tem que tomar cuidado? Bom, Marisa, é um assunto bem legal até, porque a mulher acha que às vezes já é suficiente ir ao médico uma vez ao ano, fazer o Papa Nicolau, de repente uma ultrassonografia e que não precisa fazer mais nada. Só que também é função da mulher prestar atenção também na saúde dela, não só na estética, cabelo, maquiagem. Conjunto, né? É super importante, só que também precisa cuidar dela mesma, por dentro, saúde ginecológica. E o corpo, ele emite alguns sinais, como tudo. Graças a Deus é uma máquina perfeita, que quando algo não está funcionando bem, o nosso organismo emite alguns sinais mostrando que não está funcionando legal. É o alerta. É o alerta. Um dos primeiros alertas, na parte ginecológica, por exemplo, é a mulher sentir dor. Dor na região pélvica. Sentir uma cólica perto do período menstrual, isso é normal. Ou no meio do mês, que é a parte do período da ovulação, tudo bem. Agora, uma dor importante, quando não está relacionada com esses períodos, tem que ficar atenta. Sentir dificuldade para urinar ou evacuar. A bexiga tem retenção da urina, então quando você vai tentar ir ao banheiro e não consegue, é outro sinal de que algo não está bem. Corrimento vaginal, muitas pessoas falam, eu tô com aquele corrimento que é normal. Não existe corrimento normal. Não existe corrimento normal. Corrimento é uma secreção vaginal por alguma infecção e inflamação na vagina e no colo do útero. Mas tem que saber diferenciar corrimento daquela secreção que dá antes de entrar no período menstrual, né? Isso tem uma diferença? No período ovulatório, a vagina também tem glândulas que lubrificam para deixar mais úmido mesmo, até por causa da relação sexual, para facilitar a penetração. Tem um nome, não é? Que até lembra que eu brinco de leite, que falam lactobacillus. Eu não lembro, eu lembro uma vez no exame que eu falei, gente, lactobacillus. Que tem lactobacillus, sim, isso. É super interessante. Que tem na vagina também. E a gente produz uma secreção normal, que é por conta de hormônio. Só que essa secreção, geralmente, ela é incolor, sem cheiro, mal aparece na calcinha. Tá. Se perceber diariamente o corrimento branco, grumoso, amarelado, odor, não tem que cheirar mal. Tem que ter, não tem que ter cheiro de nada. Se tiver com cheiro desagradável, principalmente após relação sexual, coceira, tudo isso é um indício de que algo não está bem. Você falou da relação sexual. Tem pessoas que depois da relação, ela acaba sentindo dor e tem pessoas que até acabam tendo hemorragia. Isso. O que é isso? Por que isso acontece? O colo do útero, na verdade, eu até trouxe aqui um esquema pra gente dar uma olhadinha. Então, aqui seria o útero, com as tubas uterinas, o ovário. O útero, ele vem até aqui. Aqui seria o canal vaginal e colo do útero. Isso. A vagina aqui. Imaginando a vagina aqui e aqui o colo do útero. O que acontece? O colo do útero, ele pode, às vezes, ter alguma inflamação. E aí forma uma ferida. Essa feridinha, quando tem na relação sexual o trauma durante a relação sexual pelo contato com o pênis, isso pode causar um sangramento. Porém, não é normal sangrar após a relação. Se houver qualquer sangramento após a relação, tem que ser avaliada por um médico, porque pode estar com uma lesão e, às vezes, uma lesão mais grave, até câncer de colo de útero. Nossa, que sangra durante a relação. Você estava mostrando aqui a ilustração pra gente. Fala pra mim como que é composto todo o útero, a quantidade de peles, como que ele é envolto, só pra gente entender. O útero, então, basicamente, ele tem o tamanho de uma mão, em média, que seria isso daqui. Então, aqui é a cavidade interna, onde fica o bebê, o embrião, para se formar. Então, ele tem a parede, que a gente chama de parede uterina, é a parte dele anterior, que aqui está seccionado, cortado, pra gente poder ilustrar. Então, a parede anterior, posterior e aqui a parte que a gente chama de fundo do útero, tá? As tubas uterinas e aqui uma esquematização do ovário, um de cada lado. Tem até uma imagem mostrando, especificando mais isso que a doutora Érica está falando. Pode soltar pra gente que a gente explica até melhor.
Vai colocar aí já. Aí, tá vendo? Isso. A gente tava falando. Então, a parte são a vulva, então que seria a parte externa da vagina, que é o que a gente vê, onde tem grandes e pequenos lábios. Depois o canalzinho da vagina, aí o colo do útero, que é onde tem essas doenças que principalmente que é o que causa o corrimento vaginal e onde pode ter o câncer do colo do útero, que se houver uma progressão mais avançada, pode ter sangramento durante a relação. E esses tipos de doenças que acabam acontecendo, quais são os tipos que podem vir? Existem vários tipos. Além do câncer de colo de útero. O principal que a gente tem, que é o tumor benigno mais comum na mulher, é o mioma. Também conhecido como leiomioma ou mioma. Então é um tumor benigno, então não é câncer, porém é uma tumoração, é um nódulo e ele pode ser localizado no útero em diferentes lugares. 1 em cada 5 mulheres podem ter mioma, então é uma incidência super alta. E até mais, tem mulheres que não sentem nada e fazem o exame e de repente descobrem que tem o mioma, porque isso pode acontecer. Em grande porcentagem ele é assintomático, ou seja, a mulher não sente nada, só que ele está presente. Até você falou do mioma, Daniela Gonçalves, um beijo, minha flor, obrigada pela sua participação. Ela falou assim que adora a companhia cada dia na vida dela, que graça, um beijo, Dani. Ela quer saber quais são os tipos de miomas e quais precisam ser retirados com cirurgia. É legal a gente falar isso, porque tem gente que não entende, às vezes, o tratamento qual o médico está propondo ao paciente. Porque como existem diversos tipos de miomas, além da localização, do tamanho, a gente tem que levar em consideração a idade dessa mulher, se tem desejo ainda de ter filhos ou não, se já está perto da menopausa. Tudo isso compõe um quadro para a gente conseguir chegar no tratamento adequado. Sim. Então, existem mulheres que realmente o tratamento depende de cirurgia, que para ela esse vai ser o benefício. Porém, para outras é totalmente contraindicado. Por isso que tem que ser individualizado cada caso e a mulher ficar atenta à sua saúde, não a da vizinha, da irmã, prestar atenção no quadro clínico dela. Tem, como a gente estava falando, tem vários tipos de miomas e a gente vai mostrar aqui, vai explicando segundo as imagens. Você pode soltar aí pra gente. Vamos dar uma olhadinha. Ah lá. Isso. Então, na verdade, existem vários tipos de miomas dependendo da localização dentro. Sim. O útero, então, lembrando que pode ter o mioma dentro da camada muscular do útero, dentro do útero, que é o chamado, então, de mioma intramural, que é o que fica dentro. Temos um outro, porém, também que pode ficar perto da camada interna do útero, que é a camada do endométrio, que é o que descama na menstruação. Esse é chamado de mioma submucoso. É um dos miomas que mais causa sangramento. Outro tipo também, ele pode estar na parte externa aqui do útero, e ele até formar um pedículo, chamado de pediculado. Então, esse mioma, ele é chamado de pediculado e também pode ser chamado de subseroso, dependendo da localização dele. Então, esses são os tipos principais. E existe também uma outra circunstância que o mioma, ele é chamado de mioma parido, porque, na verdade, quando a gente vai examinar, coloca o espéculo vaginal, que é o bico de pato, ele está localizado no colo do útero da mulher, já saindo, por isso que é chamado de parido, porque ele faz o mesmo trajeto como seria um trajeto de um bebê na hora do parto. Tá, entendi. Não, ficou muito bem claro. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, analisar direitinho para onde vai, né? Porque ele pode crescer. Por exemplo, um mioma que ele é pediculado, que ele é muito grande, às vezes ele pode ficar um tamanho, às vezes de um melão. O mioma pode ficar muito grande. Nesses casos, a cirurgia é indicada. Porém, o mioma dentro do útero, na camada muscular, o intramural, às vezes ele pode ter 1 centímetro só, ter o tamanho de um caroço de um feijão. Então, nesse caso, não haveria necessidade de fazer uma cirurgia. Por isso que, através dos exames, o médico vai saber identificar qual é o tipo desse mioma e a repercussão que ele está causando nessa mulher. Tem mulheres que não sentem absolutamente nada, outras sangram demais. O problema é que não sente, às vezes pode dar algum problema aí na função reprodutiva. Exatamente, causar infertilidade. Então, por isso, do tratamento, sempre a visita ao ginecologista constante para identificar e tratar da melhor maneira. E os casos de endometriose? Isso. A endometriose é uma inflamação crônica que ocorre. Então, aqui dá pra gente ilustrar legal. Quando não tem a gravidez, ocorre o útero, na verdade a natureza ela é muito sábia. O útero ele é preparado todo mês para que ocorra a gravidez. Então a camadinha interna do útero, ela vai se espessando como se fosse um tapetinho para receber o embrião, para ele conseguir ficar bem nutrido. Quando não ocorre a gravidez, essa camada interna, ela descama e é o que sai junto com o sangue na menstruação. Sim. Existem alguns mecanismos que levam essa menstruação para um sentido contrário. Então, ao invés dela sair
pela vagina, algumas células endometriais, elas ficam ainda no útero, outras podem chegar nas tubas uterinas e nos ovários. Essas células são as que causam endometriose. Então, são células que não deveriam estar em outro lugar, a não ser dentro do útero. E elas migram e aí causam uma inflamação. Então, são aquelas mulheres que sentem dor pélvica importante, dor para ter relação sexual, principalmente em posições mais profundas. É isso que eu ia falar. Até tem uma pergunta de uma telespectadora que ela falou que sente essas dores, principalmente na penetração, e ela falou assim que depois sente cólicas horríveis. Isso, então, pode ser isso? Pode ser, precisa investigar, fazer ultrassom, fazer todos os exames direitinho. E existem alguns exames no sangue também que a gente faz para uma dosagem do CA-125, que é um exame que não vai fazer o diagnóstico, mas ele auxilia no diagnóstico. Quando ele está muito aumentado, além desse exame, outros, a gente chega no diagnóstico de endometriose também. Qual é o maior fator de risco para se ter o câncer de colo de útero? Um dos principais fatores de risco para o câncer de colo de útero, são vários, na verdade, um conjunto. Então, principalmente a carga própria da mulher genética, hábitos de vida como cigarro, má condições de higiene e múltiplos parceiros. Tá. E não usar preservativo. Todos esses fatores associados e também a imunidade da pessoa. Então, uma série de fatores que associadas levam a isso. E com a imunidade baixa, também tomar cuidado com o HPV. Isso. E o HPV é um vírus que ele está relacionado em mais de 90% dos casos com o câncer do colo de útero. Então, não significa que quem tem HPV vai ter câncer, mas quem tem câncer de colo de útero, a chance dessa pessoa ter HPV é muito grande. É muito grande. Então, por isso, e é um exame tão simples, Marisa, é só fazer o Papa Nicolau. Pode acontecer da pessoa ir lá fazer o Papa Nicolau e eles não conseguirem, né, diagnosticar, e depois, uma segunda vez que ela vai, ela fala, mas já estava e está num processo já há muito tempo, já está um pouquinho mais grave. Isso pode acontecer? Pode, isso é muito triste, infelizmente. A gente tem um problema de saúde pública no Brasil como um todo. Não são todos os lugares que é o médico que colhe o Papa Nicolau. O Papa Nicolau é um exame que, se bem colhido, não tem nenhum problema. A pessoa que vai analisar a lâmina, porque a gente colhe a secreção do colo do útero e da vagina e manda para uma análise. Quando essa célula é bem colhida, o médico que vai avaliar o exame, ele consegue. Porém, se a coleta não é realizada da maneira adequada, não é feita a coleta no local certo. Então, ao invés de você tirar uma amostra da lesão, por exemplo, do colo do útero, você só manda uma amostra da vagina. E aí a pessoa não vai identificar, vem o exame como normal, só que na verdade já está alterado. Até você falou isso, depende muito das pacientes que vão também até as clínicas para fazer esse tipo de diagnóstico, porque tem que tomar um certo cuidado. Você não pode fazer a lavagem toda, porque tem mulheres que têm certo tipo de corrimento, alguma inflamação, e aí elas tiram tudo e não tem como diagnosticar se você tira tudo. Tem um preparo para fazer, e muita gente não sabe. Também, a gente sabe que é difícil a saúde, tem gente que não consegue marcar com o médico, no convênio não tem. Então, às vezes, vai no médico, o médico nem às vezes olha direito para paciente. Então, assim, independente do exame, o médico tem que examinar. Mesmo que você venha com o resultado de Papa Nicolau normal, ultrassom normal, o ginecologista tem que te examinar, fazer o exame especular, porque com a visualização direta, ele já consegue identificar se esse colo do útero está normal ou não. Então, isso não exclui a possibilidade de ter uma doença. Eu estava vendo na internet muitas perguntas de meninas que tomam anticoncepcional há muito tempo e depois fica 1 ou 2 meses sem menstruar. Mas tem casos que chega até 1 ano. Isso é normal? Normal não é, tem que investigar. Depois de um período prolongado usando o anticoncepcional, é normal ter esse bloqueio, porque durante o uso da pílula, o seu cérebro ele não está produzindo esse hormônio, ele está sendo enganado pela pílula, que é o hormônio propriamente dito. Quando você faz a parada do uso do anticoncepcional, é normal um período de 3 a 4 meses para o seu organismo voltar a fazer essa produção hormonal 3 a adequada. 4, né? Isso. Se passar mais do que 4 meses que não veio a menstruação de jeito nenhum, tem que certificar se não está grávida e conversar com o seu médico para fazer os exames, um ultrassom pelo menos e a dosagem hormonal para a gente saber o que está acontecendo. Mas vamos supor, se a pessoa está bem, está tudo bem e passa 2 anos e não acontece. Isso pode ser estresse, de repente, emocional? O emocional, muitas doenças começam realmente por conta de estresse, por problemas psicológicos. O nosso organismo, ele responde a nossas emoções. Tanto quando a gente toma um susto, o nosso coração ele acelera. Isso é uma resposta diante de uma coisa que a
a gente está sentindo. E isso ocorre com algumas doenças também. Existem mulheres, por exemplo, que de tanto estresse elas não menstruam, elas param totalmente de menstruar. Ou ficam toda hora doente, com infecção de urina, corrimento vaginal. O estresse, com certeza, ele contribui. Mas não basta você, eu tô estressada, então não tô menstruando, é só por isso. Tem que procurar um médico, porque o normal é menstruar todo mês. Eu vou fazer duas perguntas que a gente já fez, eu até acho que foi com o seu marido, mas quem tá assistindo, de repente, perdeu. Claro. Tomar o anticoncepcional direto faz bem ou não? Depende da situação. Nunca menstruar. Tomar direto. Direto, nunca querer menstruar, vai direto. Mas sem emendar a cartela. E emendando a cartela, então, pode fazer isso? Existem algumas situações específicas para se suspender a menstruação. Se a mulher ela tem um ciclo que já é pouquinho, que ela não tem muita cólica, não tem TPM, que seria só um luxo não menstruar, ela tem que pesar esse risco-benefício. Será que vale a pena mesmo ficar tomando hormônio direto e não menstruar? Porém, tem outras que tem muita cólica, tem muita dor, isso atrapalha a qualidade de vida dela, no trabalho, em casa. Então, para essas mulheres, fazer o uso contínuo é um benefício. Mas aí tem o anticoncepcional certo para fazer exatamente, isso. Não é todo tipo de hormônio. O ideal é que seja só com progesterona, porque os anticoncepcionais com estrógeno e progesterona aumentam a chance de ter doença cardiovascular, de ter trombose. E aí, quando você vai fazer um uso muito prolongado, vários anos sem menstruar, o ideal é que seja só com um tipo de hormônio. Então, depende dos casos, não necessariamente alguém que já está bem, é só porque menstruar, eu não quero menstruar, que eu acho desagradável. Então, não é bem por aí. Não é bem precisa ser bem estudado. Precisa ser, porque se for um benefício para ela não menstruar, isso não tem nenhum problema com acompanhamento médico. E injeção é bom também, essas injeções? As injeções são ótimas, é outra maneira de tomar, ao invés de você ter que ingerir uma cápsula, você pode usar a injeção uma vez por mês, ou tem outras que são a cada 3 meses. Tá, são ótimas até ia também. falar com a turminha aqui que mandou um monte de e-mail. Obrigada de verdade. Ela vai responder os e-mails para vocês, não vai dar para terminar aqui ao vivo, mas as perguntas vão ser respondidas, tá? Com certeza. O site é www.ericamantelli.com.br. Aí o Facebook, como que é o Facebook? Doutora Érica Mantelli. Doutora, aqui tava a letra diferente aqui. Me dá um beijo. Obrigada, viu? Obrigada a você, Nossa, querida. bem esclarecedor.